Ó Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Por bondade, continue falando nesse lugar. Agora, pela Tua palavra, Teu Filho Jesus por diversas vezes afirmou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que possamos nos mover pela Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por cada vida, Espírito Santo, que o Senhor trouxe a esse lugar e que faz também cada um que está em casa, pelas redes sociais, participar desse culto. Que a Tua palavra alcance cada coração, que a Tua palavra alcance cada vida, e que a Tua voz seja ouvida em alto e bom som, e não apenas ouvida, mas compreendida e obedecida. Em nome de Jesus, fala conosco. É o que nós precisamos. Se você concorda, diga amém. Pega a sua Bíblia, por favor. Salmo 23. Salmo capítulo 23. Eu quero ler com vocês apenas o verso de número 1. Quem achou o Salmo 23, diga amém. O verso 1 diz assim: o Senhor é o meu e nada, vamos falar juntos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode se assentar. Igreja amada, o salmista Davi afirmou com inspiração divina e também com convicção: nada me faltará. Diga mais uma vez, diga: nada me faltará. Quando a gente lê essa verdade bíblica, é fácil compreender que ela sinaliza para mim e para você sobre uma satisfação plena. Mas considerando e contrapondo a nossa condição humana, será possível nós, seres humanos, encontrarmos satisfação plena para os nossos desejos? Por que digo isso? Vale ressaltar que os desejos humanos têm as suas peculiaridades. Deixa eu citar duas nessa introdução. Os meus e os seus desejos são fortes, sim ou não? Sim ou não? E insaciáveis. Precisamos tentar entender também a complexidade da nossa realidade humana. O desejo humano tem também a singularidade de ser ilimitado. Entenda que uma das estratégias de Satanás para derrubar Adão e Eva, por meio da serpente, foi exatamente essa: instigar, incitar na criatura o desejo de ser como o Criador. Como é que a criatura vai ser como o Criador? Impossível. Satanás mente, ele diz: sereis como Deus. E levados por esse desejo, eles pecaram. Não é esse o processo que Tiago ensina da tentação e da queda? Tem tudo a ver com desejo. Deixa eu lembrar você. Tiago capítulo 1, verso 14 e 15 diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Satanás sabe que o desejo, guarde isso, Satanás sabe que o desejo é um caminho que pode facilmente conduzir ao pecado, principalmente quando ele está descontrolado. E assim sendo, ele não conduz apenas ao pecado, ele pode levar facilmente à morte. Facilmente. Não falo apenas de morte espiritual, falo de morte física. Alguém que se arrisca nessa vida a viver sem negar nenhum desejo ao seu coração, pode ter sua vida muito facilmente ceifada prematuramente. A consagração, o jejum, a oração, a dedicação da vida a Deus nos faz colocar um freio nisso. Sim ou não? Por exemplo, quando a gente jejua, a gente luta contra o quê? Contra os nossos
desejos. É ou não é? É uma luta ou não é, irmão? Tirar o que você mais gosta. Essa prática nos capacita e nos ajuda a dizer não para a carne. E saber resistir a ela. Então, nessa luta que a gente trava todo santo dia, Satanás sabe que o desejo é um caminho que pode facilmente conduzir ao pecado, principalmente quando ele está descontrolado. Não se manifeste, não diga nada. Como é que está essa realidade na sua vida? O que é que te move? O que é que te controla? O que é que te influencia para decidir, para tomar uma direção? O que é que domina você? Faz-se necessário afirmar também que o desejo não é de todo desprezível. Porque o desejo é um elemento, o desejo é uma força que, se devidamente controlada e se devidamente direcionada, ele nos leva a crescer e vencer em todos os aspectos da vida. Vou mostrar a você alguém aqui na Bíblia, muito conhecido, que tinha um desejo insaciável, e esse desejo insaciável só lhe proporcionou crescimento e um favor que na terra só ele recebeu. Mais ninguém. Ele canaliza da forma correta o desejo dele e dá vazão a ele. Nessa direção que eu vou lhe mostrar, pode dar vazão, irmão. Quanto mais se tem, mais se quer. Quanto mais se tem, mais se quer. Quanto mais se conhece, você sabe que ainda não conhece como deveria conhecer. E aí esse desejo nos move, a gente se entrega a alma, a gente se entrega corpo, e a gente se entrega espírito, e a gente passa a viver com esse foco na vida que eu vou mostrar daqui a pouco. Então ele é perigoso, mas ao mesmo tempo, se devidamente canalizado, ele é um elemento, ele é uma força que, direcionada da forma correta, nos faz crescer. Considere comigo que estar vivo é ter desejo, sim ou não? Sim ou não? Quando ele é um elemento importante na vida. O que é que falta em uma pessoa extremamente depressiva, que deseja a morte, que quer morrer? Ela perdeu o desejo pela vida. Ela deixou de sonhar. Então ele precisa ser devidamente controlado. Amém? Amém? Não deixe os seus desejos ficarem descontrolados. E eles precisam estar devidamente direcionados. Amém? Agora, é verdade que a gente não pode guiar a nossa vida apenas por ele. Muitos vivem a vida com o único desejo, com o único objetivo de realizar os seus desejos, sem negar nenhum bem ao seu coração. E quem vive se movendo apenas por isso, com pouco tempo, não encontra mais satisfação, porque eles são ilimitados. Entendemos assim, por exemplo, de certa forma, a lógica do mercado é como? A propaganda. Qual o alvo dela? Ativar o quê? Dia dos Pais, vem aí. iPhone 13. 15 mil reais. Tem que fazer um consórcio. Tem que fazer um financiamento para comprar um. Entre nessa não, irmão. Entre nessa não, seja massa de manobra não. Não se endivide em 48 vezes para comprar um celular que você não sabe se até terminar o ladrão não levou. Misericórdia. É ou não é? Quem se move por desejo tem uma vida fugaz, vazia. Então o que é que o marketing faz? De caso pensado. Aumenta-se sempre a oferta de objetos de desejo a serem comprados e consumidos. E através da propaganda, que tem um único objetivo de quê? De excitar esse desejo. Como é que muita gente vive? Richard Foster, ele afirma o seguinte. Ele diz que a celebração da disciplina, o livro, leia esse livro. O consumismo em nossos dias é de ordem patológica. As pessoas compram o que não precisam com dinheiro que não tem para impressionar quem não gosta. Só para dizer, eu tenho. Vai te converter, irmão. Você tem o que você pode ter. E viva com o que Deus te deu, com contentamento.
Essa tem que ser a dinâmica da vida para mim e para você. Mas muita gente vive como? Ela compra o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar quem não gosta. Ela não está necessitando, mas ela compra. Está em promoção. O que é que tem? Deixe ficar em promoção, não compre. Olha Deus falando. Para mostrar aos outros, eu tenho que comprar. Não entre nessa. E as pessoas vivem assim, cada vez mais ansiosas por querer possuir, consumir, acumular mais e mais. E por causa dessa dinâmica de vida, vivem estressados, vazios e infelizes. Lucas capítulo 12, Jesus já disse, a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Está lá em Lucas capítulo 12. Quantos, levando ao extremo esse contexto, em nome de seus desejos, atropelam pessoas, passam por cima de concorrentes, e alguns chegam a eliminar mesmo outros, movidos por seus desejos incontrolados. É preciso libertação, irmão. O salmista Davi, há muito tempo já descobriu que os seus desejos, que são iguais aos nossos, só encontra satisfação plena onde? Em Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nele, somente nele, eu encontro plena satisfação. Posso ouvir um amém? Tudo que esse mundo pode oferecer a uma pessoa, por mais significativo que pareça ser, por mais desejado na sociedade, por mais valorizado na sociedade que seja, não vai nos aquietar, não te fará repousar, não trará paz, como só o nosso pastor pode dar e trazer para a nossa vida. Isso me orienta. Eu li isso num livro e guardei para a minha vida. Eu não sou apenas um corpo com necessidades, então eu posso dizer não às necessidades do meu corpo. Eu não sou apenas uma mente com curiosidade, eu sou espírito, com necessidades espirituais e eternas. E nada nesse mundo pode suprir essa necessidade inata a todo ser humano. Você é muito mais do que um corpo com necessidade. Você é muito mais do que uma mente com curiosidade. Você é espírito e você foi feito para descansar em Deus. Salmo 116, verso 7. Davi vai dizer assim: volta ao teu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para contigo. Descanse em Deus, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Eu lhe disse tudo isso no início dessa breve mensagem para lhe perguntar: o que é que você mais deseja que aconteça na sua vida? Quais são os teus desejos, os teus anseios? Para onde esses desejos têm levado a sua vida? Pense nisso agora com honestidade diante de Deus. O que é que você tem pedido a Deus? Um emprego melhor? Um salário melhor? Uma casa melhor? Um carro melhor? Um esposo maravilhoso? Uma esposa maravilhosa? Essas são necessidades legítimas que todos nós temos. Mas a vida não é só isso. Se você concorda comigo, diga amém. Já disse e repito: o desejo é um elemento, é uma força que, se devidamente controlada e direcionada, nos leva a crescer e vencer em todos os aspectos da vida, mas principalmente em nossa vida com Deus. Disse o salmista: quem tenho eu nos céus além de ti? Salmo 73. E não há na terra outro que eu deseje mais que a ti. Onde é que esse desejo ativa? É quando as coisas apertam? Como é que a gente deseja a Deus? O que é que você tem pedido a Deus? O que é que tem controlado a tua mente? O que é que tem dominado o teu coração? Você quer mais de quê? Você quer mais de quem nessa vida? O Senhor tem ministrado isso ao meu coração.
o meu e o seu desejo precisa estar canalizado para Ele. Deixa eu te dar um conselho. Não viva uma vida superficial com Deus, você só tem uma vida para viver. Deseje realmente conhecê-lo de forma profunda. Há segredos que somente os que o buscam desejosamente ouvirão e saberão. Somente esses. Precisamos aprender onde estão as nascentes, as fontes. E depois que você descobre, você não começa nem um dia sem beber dessa fonte. Você está lá. É o que você anela. É o que você deseja. Como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como é que está esse desejo por Deus? Como é que está essa busca por Deus? Chega de viver na superficialidade. A gente precisa ir para as nascentes, para as fontes. Há um rio que corre do trono de Deus. Tem se alimentado dele? Ele gera vida, irmão. Ele gera a forma mais excelente de vida, que é a vida do próprio Deus. Você quer mais de Deus? Pense. Você quer mais de Deus? Alguns dizem que querem, mas há aqueles que apenas falam da boca para fora. E o que eu falo, o que você fala, Deus conhece a essência, sim ou não? Antes que a palavra chegue na boca, Ele já conhece. Então só temos uma opção com Deus. Vamos concordar? Seja sincero. Sincera. Você representa para mim, eu represento para você. Isso pode acontecer, sim ou não? Para Deus não. Se fizer isso, Ele repreende na hora. E eu vou lhe mostrar. Vou lhe mostrar aqui. O povo chega com uma conversinha para Deus e diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura. Ele nos feriu, mas Ele vai sarar as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará. O povo está achando que o processo de Deus na vida dele ia ser assim, rapidinho. Daqui a pouco Ele resolve isso. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Lembra dessa afirmação? Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Aí Deus brada do céu: o que é que eu posso fazer com você, Efraim? O que é que eu posso fazer com você, Judá? Esse amor aí que você diz ter por mim é como a neblina da manhã e como o orvalho da primavera que logo se evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Pois desejo misericórdia e não sacrifício. O que eu quero é que vocês tenham conhecimento de mim, ao invés de oferecer holocaustos. Ande em sinceridade na presença de Deus. Palavras bonitas impressionam os homens, não a Deus. O que impressiona os homens não impressiona a Deus. Para e olha para dentro do teu ser. O que é que te move nessa vida? O que você mais amar nessa vida é o que a vida vai significar para você. E nessa escala de valores, aonde é que está Deus? Ele é acima de todos e acima de tudo. Como é que anda o teu desejo por Deus? Vamos voltar para o Senhor, dizia o povo aqui no tempo do profeta Oséias. Eles achavam que as coisas iriam acontecer rapidamente, está aí no texto. 2 dias teriam vida. No 3º, a situação seria resolvida, como se Deus fosse um remédio para dor de cabeça.
que eu só uso quando preciso. Ele nunca se permitiu ser usado, irmão. Agora aqueles que o buscam de todo o coração encontram. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscarem com o quê? Desejo. Com desejo. Se você mostrar para mim que o desejo da tua vida sou eu, me revela você. E você vai viver o que você nunca viveu. Sua vida vai convergir, sua vida vai se aprumar. Tanto contexto de obra, né? Vai se aprumar. Tudo vai para o seu devido lugar. E aí eles dizem: conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Parece aos nossos olhos que o desejo é de se voltar mesmo, é de conhecer mais a Deus mesmo. Mas a Deus ninguém engana. E aí vem a repreensão: o que é que eu faço contigo? Vocês querem me enganar? Eu te conheço. O que é que eu faço com você, Efraim? O que é que eu faço com você, Judá? Esse amor que vocês estão a verbalizar é como a neblina da manhã. Alguns segundos, bateu o vento, já era. Falando português bem claro, Deus está dizendo: parem de mentir. Vocês não me desejam. Vocês não me amam. O amor que dizem ter por mim é como a neblina da manhã e como o orvalho que passa rápido, é superficial e passageiro. Sabe o que é que eu aprendo aqui nesse contexto de Oséias? Eles queriam, como alguns hoje também, que o Senhor consertasse as coisas, porque a nação se encontrava em grandes dificuldades. Eles queriam a vitória, a bênção, mas não queriam renunciar aos seus desejos que lhe afastavam do Senhor. Para dar um resumo de Oséias 6, eles queriam felicidade sem santidade. Eles queriam que as circunstâncias mudassem, mas não queriam mudar o caráter nem abandonar o pecado. Eles queriam que o Senhor lhes salvasse do perigo iminente, mas não dos seus pecados. Derramavam lágrimas de remorso por seus sofrimentos, mas não de arrependimento por seus pecados. É muito diferente remorso de arrependimento. Arrependimento traz mudança de vida. Remorso é passageiro, é circunstancial. Conhece alguém que diz: não vou fazer e faz de novo, não vou fazer e faz de novo, não vou fazer, não se arrependeu. Porque arrependimento é metanoia, irmão. É mudança de mente. E aí quando eu amo, eu não quero entristecê-lo, muito embora sejamos pecadores. Mas o meu desejo está voltado, essa força de desejo, para quê? Para obedecer. Oséias capítulo 7, verso 10, 13, 14, diz assim. Olha o que é que Deus fala. Deus continua falando. Oséias 7, verso 10, 13 e 14. A arrogância de Israel testifica contra eles. Mas apesar de tudo isso, eles não se voltam para mim, diz o Senhor. Eles não me buscam. Eu, que eles dizem que eu sou o seu Deus, eles não me buscam. Verso 13. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição virá sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Olha o que Deus diz: eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. O que eles dizem não é sincero, é religiosidade. Verso 14. Eles não clamam a mim do fundo do coração. Quando gemem orando em suas camas, ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Voltemos o nosso coração com sinceridade para o nosso Deus. Você não veio apenas aqui para participar de um culto, você veio aqui, eu também estou aqui para sermos confrontados pela palavra de Deus. E quando a palavra de Deus pega mesmo, irmão. Ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela chega a dividir juntas e medulas, a divisão entre espírito e alma. Ela chega onde ninguém chega e ela faz o que ninguém faz. E a minha preocupação aqui sempre a subir nesse púlpito é entregar à igreja do Senhor, a menina dos olhos do Senhor, aquilo que Ele quer falar com todos nós. Você pode dizer amém ou está difícil? Então escute atentamente, por favor.
Quem quer que o Senhor conserte as coisas na sua vida, mas não quer renunciar a seus desejos que lhe afastam do Senhor. Quem quer felicidade sem santidade. Quem quer que as circunstâncias mudem sem mudar o caráter e abandonar o pecado. Quem quer que o Senhor resolva a dificuldade atual, mas não lhe liberte dos seus pecados. Não quer mais de Deus, irmão. Quer usar a Deus. E com Deus não se brinca. Com Deus não se zomba. Ele está olhando para o teu coração. Se você desejá-lo, aqui na igreja, no seu carro, no seu quarto, no banheiro, onde você estiver, você fala, e como diz o profeta, antes de você terminar, Deus já está ouvindo e respondendo. Porque Ele olha para quê? Para o nosso coração. Os que não querem mais de Deus choram lágrimas de remorso porque estão sofrendo, e não lágrimas de arrependimento porque querem mudança de vida. E aí eu quero falar sobre quem eu disse no início, porque quando a gente fala de desejo, eu quero passear rapidamente pela vida desse homem e te mostrar tudo o que ele viveu. E se a gente parar para olhar, eu creio que todos nós aqui não tivemos um terço de experiência que esse homem teve. Porque a experiência dele com Deus começa aos 3 anos. Por isso vem o seu nome. Quem é? Moisés. A ordem era para matar. Colocam ele num balaio. Botam ele aonde? No Nilo. Vai estudar a geografia bíblica daquele tempo. Crocodilo, irmão. Até umas horas. Era a única opção que sua mãe tinha. Por isso o nome dele é? Que significa o quê? Foi livrado por Deus das águas. A experiência desse menino começa aos 3 anos. Aos 3. 3 anos não, perdão. 3 meses. 3 meses. Daí vem o seu nome. Mas olha, esse homem viveu e viu muita coisa. Rapidamente. Criado pela filha de Faraó, teve seus primeiros anos de sua vida uma criação maravilhosa no palácio, sendo preparado com tudo do bom e do melhor. Ele viu o cuidado de Deus. Teve que sair do Egito, foi parar em Midian, passando a cuidar das ovelhas de Jetro, seu sogro. E lá, como nos relata Êxodo capítulo 3, versos de 2 a 6, Moisés viu uma sarça que ardia e não se consumia. Essa experiência de Moisés, como ele disse no verso 3, está lá, Êxodo 3, verso 3, foi impressionante. Depois disso, no verso 4, o Senhor lhe concede alguns sinais para provar que estava com ele. Primeiro, o seu bordão, a vara de Moisés, símbolo de autoridade, foi lançada no chão por ordem do Senhor, que se transforma em uma serpente. Quando ele pega pela cauda, se transforma outra vez em uma vara. Quem já viu isso alguma vez na vida, pelo amor de Deus? O Senhor também fez sua mão ficar leprosa. Depois tira Moisés, ficou sã. O Senhor se revela a Moisés, proporcionando-lhes inúmeras experiências. O que dizer das 10 pragas? O meio pelo qual as pragas aconteceram, quem fazia cessar, quem orava e Deus respondia do céu, era esse homem. Sabe o que é uma nação inteira esperar a oração de um homem e uma praga cessar? Eu vou orar, e quando orar, a praga vai cessar. Irmão, é muita experiência. Mas não perca esse contexto para entender o que é desejar a Deus. Primeiro as águas se transformaram em sangue, depois as rãs, depois os piolhos, depois as moscas, doenças nos animais, úlceras nos homens e nos animais, chuva de pedra, gafanhoto. Depois disso houve trevas no Egito, era uma escuridão só. E finalmente, todas as 10 pragas por arrogância. Porque em Êxodo capítulo 5, Moisés e Arão vão a Faraó e diz assim: o Senhor mandou que você deixe o primogênito dele sair. A resposta de Faraó foi: não sei quem é o Senhor e não vou deixar.
Ele é o Senhor dos senhores, que dá ordem à mosca e elas obedecem, piolho obedece. Como ele não deixou o primogênito de Deus, que é Israel, sair, as pragas terminaram com o quê? Com o quê? Porque com Deus não se brinca, irmão. Agora deseja Ele, que Ele vai pelejar as tuas pelejas, Ele vai lutar as tuas lutas. E sabe qual é a garantia da vitória? É Ele. É Ele. Então, Moisés foi usado na proclamação de todas essas pragas. Não se envaidece. Porque na escola do deserto, que Deus lhe preparou, Deus ensinou que o homem não é absolutamente nada. Eu estava a refletir sobre o dia. O que é que eu já vi? O que é que eu já vi Deus fazer? O que é que eu já presenciei? O que é que por bondade e misericórdia Deus me usou para que algo acontecesse? Irmão, nem um terço disso aqui, irmão. É muita experiência. Como nos relata Êxodo 14, de 15 a 31, Moisés teve mais uma experiência maravilhosa com Deus. Lá, na passagem pelo mar, ele vai orar, e Deus diz assim: não, Moisés, não é hora de orar não, pega o teu bordão e faz o quê? Toca no mar. Quem crê que Deus abre mar ainda hoje? Oi, irmão, essa igreja tem vivido isso, irmão. Não há mar revolto que o nosso Deus não faça se acalmar, não há mar revolto que Ele não abra para a gente passar, e não há mar revolto que Ele faça a gente andar por sobre esse mar. Mas sabe qual é o segredo de tudo isso? Moisés tinha uma tenda. Moisés tinha desejo por Deus. O povo de Israel se contentava em ver Moisés armar sua tenda, entrar lá, e a Bíblia diz que Deus falava com ele como foi quem fala com seu amigo. Lembra da repreensão a Arão e Miriam? Porque julgaram Moisés, e Deus toma as dores de Moisés e diz assim: eu nesse tempo falo por visões e por sonhos. A maneira usual naquela época era essa, mas com Moisés eu falo face a face. Sabe por quê? Porque ele desejava. O que é que faz o teu coração pulsar mais forte? O que é que você deseja nessa vida? Para a gente concluir, para não me alongar muito, porque tem muita experiência. O mar se abre, depois de todas essas pragas, o que é que ele vê mais? Ele viu águas amargas de Mara ficarem potáveis. Moisés viu o maná cair do céu até o último dia de caminhada pelo deserto. Quando entra na terra prometida, o maná cessa. Porque Deus é assim, irmão. Ele é Jeová Jireh, Ele é o Deus da nossa provisão. Em Refidim, ele viu água fluir da rocha. Em Refidim também, na guerra contra os amalequitas, a primeira batalha depois de sair do Egito, era o braço dele que era erguido, e Israel lá embaixo prosperava. Se baixasse o braço dele, Israel perdia. É muita experiência, irmão. O braço cansa, vem 2 ajudadores e segura o braço de Moisés. É muita experiência, muita. Êxodo capítulo 19, ele sobe ao monte Sinai. O Senhor revela quais eram os seus planos para o seu povo. Êxodo capítulo 20, Deus dá os 10 mandamentos a esse homem e diz ao povo: não cheguem nem no pé do monte, se vocês tocarem vocês são fulminados. Mas Moisés está lá em cima, irmão. Moisés está lá em cima. Tudo, sabe por quê? Desejo. Desejo. Porque depois de tudo isso, depois de ter todas essas experiências, depois de ser usado tremendamente em todos esses contextos, depois você lê Êxodo 33, de 18 a 23. Moisés diz assim, como se não bastasse:
Eu quero ver o Senhor face a face. Ô Moisés, depois de tudo isso, Moisés, eu quero ver o Senhor face a face. Ô Moisés, não dá não. Porque quem me vir face a face vai ser fulminado. Mas como tu me deseja, para quem me deseja, sempre há um lugar de intimidade maior. Mas só para quem? Só para quem? A quem tenho eu. Confirma aí qual é o versículo. É Salmo 73, não sei se é o 25. A quem tenho eu no céu? 73, não sei se é o 25. Confirma aí, por favor. É isso mesmo ou não? É? Pronto. A sua devocional, mesmo depois da mensagem antes de dormir hoje. Salmo 73, verso 25. Não, é o 25? É isso mesmo. A quem tenho eu nos céus e não há na terra, a quem eu mais do que? Sabe o que Deus quer? Que sejamos íntimos seus. Sabe o que é que você precisa? Sabe o que é que eu preciso? Viver em intimidade autêntica e profunda. Esse sempre foi o desejo de Moisés. Eu já disse isso aqui várias vezes, porque esse texto me marca. E aí Deus concede a Moisés um favor que não concedeu a mais ninguém. Tem aqui um lugar perto de mim, na fenda da rocha. Eu vou passar e olha, irmão, você me verá pelas costas. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo, com todo o nosso ser. Deus não pode ser uma coisa paliativa. Deus não pode ser uma filosofia de vida. Ele tem que ser a razão da nossa existência. Você entende isso? Você entende isso? O exemplo é esse que eu encerro. Moisés teve, canalizou o desejo para Deus e pediu mais. A gente vai precisar da nossa vida inteira para conhecer a Deus em parte. 1 Coríntios capítulo 13. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, então conheceremos plenamente, como plenamente somos conhecidos. Aonde? Na eternidade. Mas aqui nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom a oração, nunca vai estar bom a leitura da palavra, nunca vai estar bom a busca por Deus. Deseje mais. Mais. E se você quer canalizar seus desejos para o Senhor, se você deseja mais de Deus, e eu estimulo você a querer mesmo, comece fazendo uma coisa, entregando a sua vida a Ele. E dizendo assim: a partir de agora eu quero seguir a tua direção. A partir de agora eu quero te ouvir. A partir de agora eu quero ter experiências e mais experiências com o Senhor. É o desejo do seu coração? Amém? Feche teus olhos.